Olha, para falar sobre o assunto, sobre os perigos da hipertensão e como tratar a doença, nós convidamos aqui o cardiologista João Lucas O'Connell, que é o nosso médico que está aqui já no estúdio. Boa tarde, doutor João Lucas. Boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. E realmente é um assunto que interessa a todos, independentemente da idade, não é isso, doutor? Isso, boa tarde a todos. Obrigado pelo espaço, de chamar atenção para a população para o dia de hoje, que marca o Dia Nacional de Combate a esse mal, que é um mal silencioso, mas que pode matar e que pode levar a sequelas graves também. Ok, doutor, vamos explicar assim para o povo, bem lá no prezinho mesmo, o que é hipertensão? O que significa isso? Olha, o sangue nosso, ele está contido em vasos sanguíneos, nas artérias. O coração bombeia o sangue pelas artérias. A tensão contida nessas artérias é chamada de pressão arterial. O normal é que essa pressão esteja 13/8 ou menos. O pessoal arredonda, na verdade é 130/80, né? E quando essa pressão 2 vezes ou mais, que a pressão mede, o indivíduo mede a pressão em condições ideais, como ela colocou na reportagem, se ela der 14/9 ou mais, por 2 vezes, o indivíduo é taxado como hipertenso. Então, hipertensão é quando a pressão arterial está 14/9 ou mais. Ó, o detalhe é o seguinte, a prevenção é o mais importante. Como na matéria foi dito ali, não há cura, há tratamento que deve ser feito continuadamente. Agora, doutor, o que pode se fazer para evitar se tornar uma pessoa hipertensa? Bons hábitos? Isso. Em geral, o indivíduo tem uma tendência genética de se tornar hipertenso. Acredita-se hoje que mais de 50%, ou seja, mais da metade da população acima dos 60 anos tem ou vai ter hipertensão arterial. Então, isso é uma tendência. Com o envelhecimento acontece, algumas pessoas estão mais predispostas a isso. Mas é importante chamar a atenção que alguns hábitos de vida tornam isso ainda mais real. Ou seja, o indivíduo que está acima do peso, o indivíduo que não faz atividade física, o indivíduo que se alimenta muito de sal. Ô, Eric, ouviu aí, Eric? O Eric é o nosso... enquadrou certinho nesse perfil, mas pode continuar, doutor. Todos esses indivíduos, eles têm uma tendência ainda maior da pressão se elevar ainda mais com a passagem dos anos. E outras situações, como, por exemplo, problemas como diabetes, problemas de tireoide, problemas renais, eles acabam também fazendo com que a pressão se eleve, e às vezes no indivíduo até adulto jovem, né? Hoje nós temos pacientes adolescentes ou jovens que também têm a pressão arterial elevada. Com certeza, e eu acredito que com o passar dos anos, né, com o nosso envelhecimento, uma coisa natural, não é isso? Nós seres humanos, a tendência é que isso surja, não é isso? Isso é muito comum hoje na população acima de 60 anos. Mais casos são... Isso, a maioria das pessoas acima de 60 anos está com os níveis de pressão acima dos considerados aceitáveis, né? Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente a questão do batimento cardíaco. Tem muita gente que vai lá, faz a aferição da pressão, está lá 12/8, batimento cardíaco 49 batimentos por minuto. Qual é o padrão disso daí? Se o senhor puder explicar para a gente, por favor. Isso, então existe um padrão, que a gente deve buscar. Então a pressão 13/8 ou menos, acredita-se que hoje que 12/8 seja a pressão considerada ideal para que a gente mantenha, 12/8. A frequência cardíaca tem uma certa variabilidade. A frequência cardíaca de repouso, ela deve estar em torno de 60, 70 batimentos por minuto. Variações nessa faixa, entre 50 e 80, são consideradas absolutamente normais. Aliás, até 100 batimentos por minuto em repouso, para jovens, para adolescentes, principalmente para crianças, é absolutamente normal. Acima de 100 batimentos por minuto numa situação de repouso, o indivíduo tem que fazer uma investigação. Algumas condições, como anemia, problemas de tireoide, insuficiência cardíaca, fazem com que a frequência cardíaca passe dos 100 batimentos por minuto no repouso. Olha, é muito preocupante isso aí que nós estamos falando aqui, porque o que se morre de pessoas no Brasil devido à hipertensão, os números são assustadores, né, doutor? Isso, é importante ressaltar. É uma doença silenciosa, aqui, né? Exatamente. O que mais mata no Brasil e no mundo hoje é o infarto do miocárdio e o derrame cerebral, o acidente vascular cerebral. E essas doenças estão intimamente relacionadas à hipertensão. Então, a hipertensão é a principal causa que leva o indivíduo a experimentar um dia um infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular cerebral. Porque se o coração der brecha, dá uma paradinha, aí, né, Maninho? O cidadão
na língua popular aí, vira mandioca mesmo, não tem outro jeito. Então, gente, para viver bem, saudável, você tem que se cuidar. A alimentação, exercício, o doutor falou pra gente aqui. Doutor, uma última pergunta aqui. Existe uma frequência de visita, de quanto em quanto tempo se deve ir ao cardiologista para fazer o check-up do coração, da pressão? Qual é o tempo disso? Importantíssimo chamar a atenção, porque apenas 30% dos indivíduos sabem que tem a pressão arterial elevada. Desses 30%, só 30% tomam remédio. E dos que tomam, só 30% têm a pressão controlada. Então é importante que se o indivíduo nunca foi hipertenso, que pelo menos uma vez a cada 6 meses ele faça a aferição. Para o indivíduo que já sabe que tem a pressão arterial elevada, pelo menos de 3 em 3 meses. E se essa pressão não está controlada, o ideal é que pelo menos uma vez por semana ele faça a aferição da sua pressão arterial. Tá vendo, gente? O quadro tá coisa séria, por isso o cardiologista está aqui, o doutor João Lucas O'Connell. Eu quero agradecer a presença do senhor aqui. A pressão do senhor aqui, doutor, só uma perguntinha, quanto que é a pressão do senhor? A minha pressão é 12/8. 12/8. A idade do doutor não vou pedir perguntar, não, gente. A gente está querendo saber demais aí. Ué, querendo saber da vida pessoal do doutor? 12/8? 12/8. Show de bola. A minha também tá assim, 12/8, né, Cacá? O senhor faz por onde, né, doutor? Bem, e eu agradeço a participação, né? É importante, então, lembrar para o seu público, né, que hoje é o dia de combate à hipertensão arterial e que fique o recado para que o telespectador afira a sua pressão e que, se ela estiver alta, que busque o controle, claro. Não só com o uso de medicações, mas também adotando todas as medidas de hábitos saudáveis que você ressaltou aqui muito bem. Caminhadas, exercício, tudo vale. Doutor, obrigado, senhor aí. Obrigado pelo espaço. Feliz dia para a gente, que o povo se conscientize, né, e a gente consiga baixar os índices de mortes pela hipertensão causados aí em todo o Brasil. Um abraço. Um abraço, senhor.